Obrigado. Deste lado, obrigadíssimo. Deste lado, muito obrigado. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite e bem-vindos. Meus amigos e minhas amigas, tenham uma excelente noite. Eu sou o Vasco Palmeirim e aqui estamos nós para mais uma noite de perguntas, respostas, rondas bónus, patamares e no final temos arroz doce, mousse de chocolate caseira e leite de creme queimado ao momento. Fui eu que fiz tudo, não se queixem. Espero que em casa esteja tudo bem, espero que aqui também esteja tudo incrível e arranquemos oficialmente mais uma edição do nosso Joker a começar. Bem-vindos! É o Joker a começar. É o concurso das 12 perguntas, dos 7 patamares e do prémio máximo de... 50 mil euros! 50 mil euros! Desde 2018 aqui na RTP1 e cá estamos por muito. Eu vou fazer Joker até eu morrer. Aliás, eu morro e continuo aqui entre o meu caixão. Hoje recebo 2 amigos que moram em Lisboa, se bem que ambos são do Porto. O nosso concorrente tem 32 anos e é gestor de projeto na área de mobilidade elétrica. É casado há 2 anos e vamos conhecê-lo agora. O vosso aplauso para o Rodrigo Figueiredo! Por aqui, Rodrigo, meu caro. Rodrigo, bem-vindo ao Joker. Obrigado. Aquela cadeira é tua. Seja bem-vindo. Obrigado. Rodrigo! Bem-vindo ao Joker, Rodrigo. Confirma lá, ninguém te tramou, tu é que disseste eu tenho que ir ao Joker, 32 anos de vida e aquilo que me falta, já casei, tenho amigos, mas falta-me ir ao Joker, foi isso? É exatamente isso. Conta-me lá então tudo, porque é que a ideia de ir ao Joker estava aí tão presente na tua cabecinha? Primeiro por ser um espectador assíduo do programa e depois porque acho que o desafio é bastante interessante. E Difícil de ganhar, hein? Difícil de ganhar. E é dos poucos programas de cultura geral em Portugal, que acho que também é um ponto importante no concurso e que eu acho que contribui para a televisão e para todo o conhecimento em Portugal. Diz uma coisa, tu és daqueles concorrentes de sofá, quando estás em casa gostas não só de ver, mas também de jogar e tentar... Sim. Preparado para tudo? Claro. Acho que a sorte é um papel fundamental aqui neste jogo, mas acho que também a estratégia tem e acho que se a sorte correr bem, acho que a estratégia também está alinhada. Além de sorte, é preciso ter sempre ótimas ajudas, saber como usar os jokers e também um bom super joker. Quem é que é o teu super joker? O meu super joker é o António. Um aplauso para o António, antes de mais. António, bem-vindo! Obrigado. Conhece o António há muito tempo? Há muito tempo. Já vais contar tudo. Rodrigo, e és casado há pouco tempo, 2 aninhos, Isso. com a tua Carolina que está ali em cima. Exatamente. Um aplauso também para a Carolina. Carolina, bem-vinda! Quando disseste à Carolina que vinhas ao Joker, ela disse logo, também vou, ou olha, eu vou, mas fico ali no meu cantinho, ninguém me chateia. Como é que sentiste que tinha sido o apoio em casa da Carolina em relação à tua vinda cá? Foi ótimo, só que ela recusou ser super joker. Convidaste? Exatamente. Logo. E depois a pessoa que poderia ser era o António. Portanto, Muito tiveram que vir os dois porque foram as 2 primeiras opções para vir ao programa. Acho muitíssimo bem, já vamos começar o teu jogo. Antes de mais, Rodrigo, vens de Lisboa, mas és do Porto? Exatamente. É isso? Vieste para cá estudar? Trabalhar. Trabalhar. Sim, Já tentaste, quer dizer, não digo tentaste, passou pela tua cabeça a medicina, exato. tiveste 5 anos de medicina Isso. e depois mudaste ideias. Exatamente. Ao fim do 5º ano. Exatamente. Era mais um bocadinho. Era. Não era? Tinha aqui umas coisinhas atrasadas também. Era, porque ok. A história mais bonita são os 5 anos, mas Sim. a verdadeira tinha umas coisinhas atrasadas. Sempre bem, então. E mudaste para o quê? Para a gestão. Depois de estar numa área tão específica como a medicina, a gestão abriria umas portas que eu ia precisar para o futuro. Muito Portanto, bem, foi a muito bem. decisão. E hoje em dia trabalhas como gestor de projeto na área da mobilidade elétrica. Exatamente. Concretamente fazes o quê? Eu faço escolha e parcerias com locais públicos para instalação de postos de carregamento para carros elétricos. Para carros elétricos. Exatamente. Acho muitíssimo bem. Rodrigo, bem-vindo ao Joker. Obrigado. Pela frente já sabes, 12 perguntinhas e, como gostei de ti, ao contrário dos outros concorrentes, eu dou-te 7 Jokers. Obrigado. Parabéns aos outros, aumento dou 7. A ti dou-te 7. Exatamente. 7 Jokers, 7 ajuda. O que é que um Joker faz? O Joker retira opções da lista de hipóteses que cada pergunta tem. Neste botão já sabes, papum, não é o botão da resposta certa, não é o botão para bloquear a resposta, é o botão para usar Jokers. Se quiseres usar Jokers, estás à vontade. 1, 2 ou 3. Ao lado temos as nossas 7 quantias no que toca à torre dos patamares e vamos do 0 até aos 50 mil euros. Começas cá em baixo do 0 e vamos subindo com respostas certas. As respostas certas é aquilo que eu mais quero. E vamos subindo até aos 50 mil. Podes lá chegar na pergunta 6, na pergunta 7, até na pergunta final. O que interessa é chegares lá e estares lá no final da pergunta 12. É a única maneira de ganhar os 50 mil euros. Agora, respostas erradas eu castigo, o Joker castiga, de 2 maneiras. Maneira número 1, uma resposta errada com Jokers, leva-te 3 Jokers, se os tiveres. E se perderes os Jokers todos, então com uma resposta incorreta, o que acontece é isto, cais 3 patamares na nossa torre do dinheiro.
Em relação ao António, teu super joker, o António vai estar aqui 3 vezes junto a nós. Temos 2 rondas, depois da pergunta 4 e depois da pergunta 8. E também super joker, quando bem quiseres, até à pergunta 11, inclusive. Carregas no botão e o António vem ter contigo e conversam e chegam a uma resposta. Vamos a isso? Vamos a isso. António, muito boa sorte. Rodrigo, bem-vindo ao Obrigado, joker. obrigado. Vamos lá começar isto. Que haja muito dinheirinho daqui a nada. Comecemos então a nossa subida na Torre do Dinheiro. Primeira pergunta para 200 euros. É a seguinte. Qual destas figuras geométricas é constituída apenas por segmentos de reta? Círculo, cilindro, esfera ou polígono? Matemática, geometria, portanto é uma área que acho que tenho confiança para responder. O círculo não é, o cilindro também não é e a esfera muito menos. Portanto, eu acho que a única figura geométrica que é constituída apenas por segmentos de reta é o polígono. É o polígono? É. Posso bloquear o polígono? Vamos bloquear o polígono. Sempre gostaste de matemática? Fui gostando cada vez mais. Portanto, em medicina não gostava muito, antes também não, mas depois acho que foi uma área que foi sendo mais importante na minha vida e, portanto, aprendi a gostar também. Ok. Ó António, está certo ou não? Eu acho que sim. Achas que sim? O que é que tu respondeste? Respondi polígono. Então é bom que esteja. Exatamente. A resposta está certíssima, claro que sim, é o polígono. Primeira pergunta para o Rodrigo, primeira resposta certa. A matemática não levou jokers. Vamos à segunda pergunta. Rodrigo, agora vale mais dinheiro, dos 200 para os 500, e aqui está ela. Segunda pergunta é esta. No Euro 2004, que futebolista marcou o penalti decisivo no jogo entre Portugal e Inglaterra? Rui Patrício, Ricardo, Vítor Bahia ou Eduardo? São os 4 guarda-redes e sei que na altura foi um guarda-redes que marcou, que defendeu antes o penalti sem luvas e depois foi o herói ao marcar o penalti. Poderia ter sido o Bahia, mas o Scolari não quis que fosse o Vítor Bahia. Portanto, a resposta certa é Ricardo. Foi o Ricardo? Foi o Ricardo. Posso bloquear? Podes. Bloqueamos o Ricardo. Tinhas que idade nesta altura? Eras pequenito? 12 anos. 12? Ah, pronto, então já eras um homem. Exato. Foi muito giro este europeu. Muito engraçado. Gostava de ser mais velho para ter aproveitado mais. No entanto, mais velho, na final sofrias mais. Exatamente. Eu ainda hoje Eu faço terapia. E atenção, e já fomos campeões da Europa. Exatamente. Mas continuo a recordar aquela final. Quem é que foi o inglês, lembras-te o nome, que marca o penalti que o guarda-redes defende e depois a seguir ele marca o penalti ao próprio? Darius Vassell. Ai, que ele sabe de bola. Para destas. E quem foi o primeiro inglês que falhou? Foi o Beckham, acho eu. Mas sim, senhor. A tua resposta está corretíssima, foi o Ricardo, claro que sim. Estás nos 500 euros, estás muito bem. 2 respostas certas às minhas 2 perguntas. Eu estou a fazer 10. Há rondas bónus pela frente e quando forem rondas bónus eu vou chamar o António. Para já um aplauso para o António Leite Castro, que é o nosso Super Joker. Caríssimo António, bem-vindo. Obrigado. António, conta-me tudo. O que é que fazes na vida? Já sei que és do Porto, também estás em Lisboa. E o que é que fazes? Eu sou professor de História Muito bem. Em que anos? do 7º ao 12º. Terceiro ciclo e secundário. Muito ensino bem. secundário. Os alunos gostam da tua história? Eu acho que sim. Tentas para dar o teu já, melhor, não é? Sim, Em que tento escola? dar um bocadinho de tudo. Agora estou em Linda a Velha. António, conheceste o Rodrigo há quanto tempo? Isso é difícil. Muito tempo? Muito difícil de responder. Muito tempo. Os nossos pais já se conhecem, portanto, eu diria que desde pequenos, quase desde o nascimento, só que não tenho memória disso, mas Muito bem. eu diria que sim. Ok, então explica-me lá. Convidaste a Carolina, que de certeza que disse, que vergonha, é que não vou, que estupidez. E depois começou logo o debate, então se a Carolina não vem, quem é que pode vir? Exatamente. Chegou a haver debate ou foi logo uma escolha basicamente unânime? Eu, sendo sincero, houve debate entre o pai da Carolina e o António. E depois... Peraí, o António ganhou ao teu sogro? Ganhou. António, estás cá em cima! E o teu sogro sabe disso ou não? Sabe. Sabe? Eu disse, Se não sabe, acabou de saber. Exatamente. Lá como está, tudo bem. Um aplauso para o nosso António, boa sorte e bem-vindo, Obrigado. António! Bom jogo.
Portanto, o que é que já sabemos? O Rodrigo acertou na 1, o Rodrigo acertou na 2. Vamos tentar mais 2 respostas certas. Quem acerta na 1 e na 2 e quem vê o Joker sabe que eu gosto sempre de lançar desafio. Acertar na 3 e na 4. Assim vamos à ronda bónus contigo nos 3.000 euros. Vamos à pergunta 3. Rodrigo, para 1.000. A pergunta é esta. Desenhada por Antoni Gaudí, em que cidade se pode visitar a Casa Batlló? Em Barcelona, no Corunha, Granada ou Salamanca? Esta pergunta é engraçada porque eu já fui à Casa Batlló com a Carolina. E, portanto, se eu não soubesse, acho que não só a Carolina, mas como o pai da Carolina não aprovariam esta resposta errada. Eu sei que não é na Corunha nem em Salamanca. Granada é mais a sul, é noutra região de Espanha. E, portanto, a resposta certa é Barcelona. Posso bloquear? Sim. Bloqueamos a resposta a Barcelona. Então foste a Barcelona com a tua Carol. Isso mesmo. E foram aqui? Fomos. À Casa Batlló? Exatamente. Muito giro, não é? É. Muito giro. E o Gaudí tem muitas mais coisas lá para visitar. Sim, senhor. Portanto, Obviamente, a Sagrada Família, não é? exatamente. A grande obra de Gaudí. Há uma frase maravilhosa. Quando lhe perguntaram ao Sr. Gaudí, mas atenção, este projeto, isto vai demorar muito tempo. E a resposta dele é maravilhosa. Diz a lenda que a resposta dele foi: a pessoa que me encomendou isto não tem grande pressa. Exato. Vai cá estar. Adoro a resposta. Agora, não sei se sabes a história do Gaudí. Ele é claramente o pai da cidade, uma grande influência dele, e ele depois acaba por falecer atropelado por um elétrico. Sim, A sério. É verdade. A resposta, Barcelona, está certíssima, muito bem. A Casa Batlló é em Barcelona. E fica aqui a dica do Palmeirinho a todos os portugueses. Quem conseguir ir a Barcelona, que vá a Barcelona, porque é uma cidade espetacular. Espetacular. 1.000 euros e continuas a subir na torre sem gastar jokers. Maravilha. Vamos de Barcelona para onde? Quarta pergunta é a seguinte. Qual destes cartunistas é um dos criadores da série de animação Os Simpsons? Bill Watterson, Charles M. Schultz, Jim Davis ou Matt Groening? É uma série que tem, acho que 20 e tal temporadas e que uma vez deram todas de seguida. Eu apanhei alguns pontos dessa série, muito divertida e muito... a certa medida também crítica da sociedade, principalmente americana. E parece que muitas vezes fazem futurologia. Isso. Há coisas que aparecem nos Simpsons e depois acontecem. Acidentes a descer escadas rolantes e outras 8 segundos. A resposta é Matt Groening. Vou bloquear então. Os Simpsons. E agora vais dizer o nome de toda a gente dos Simpsons, vá. O Homer, a Marge, o Bart, a Lisa, a Maggie, o Moe, Mr. Burns, Ned Flanders, Professor Seymour, o irlandês, o jardineiro, que eu não sei o nome. Isto lá em casa ou é Downton Abbey ou é Simpsons. Portanto, Não é preciso essa basófia toda também, não é? é específico, é sorte. O cão. Isso é Não sorte. disseste o cão. O cão. O cão. Não sei. O cão é o Santa's Little Helper. Santa Little Helper, é verdade, tem 1000 vidas. Que ele não Verdade, sim, senhor. E os desenhos animados? Os, não sei. Witchy e Scratchy. Witchy Witchy e Scratchy. Olá, Patrícia! Olá Vasco, vou de férias, adeus. Viste? Há quem saiba tudo e tudo. Não estou aqui a fazer nada, vou queimar o açúcar do leite creme, está bem? Volte já! Mas olha, eu já percebi o que é. É dos Figueiredos. Olha, tu sabes que eu tive aqui um baque quando de repente cheguei e vejo Rodrigo Figueiredo. Para lá, Rodrigo Figueiredo é o meu irmão. Mas como é que isto aconteceu? É verdade. Tu és irmão de Patrícia? Não. Vá lá. Mas tens irmão Há Rodrigo? outro. Há outro. Olha, este Rodrigo não é teu irmão. Não é. E vou apresentar-te de uma forma muito estúpida. Nunca antes visto. Nunca antes... espero que gostem, que eu estou muito contente com este. Porque este rapaz deu-me trabalho. Porque ele trabalha na área da mobilidade elétrica. E o que é que eu fiz para o apresentar? Eu fui ver todos os locais em Portugal onde há postos de carregamento rápido de automóveis elétricos. Ai Vasco, vais ter imensas mensagens a perguntar-te exatamente onde é que há. Podem perguntar. Sei todas de cor, não é? E há uma localidade
que vai dar origem a esta graça. Oh, Patrícia, Sim, sabes a atriz Sofia Arruda? tenho uma ideia. Pois, sim. a Sofia Arruda, além de ser atriz, agora tem um novo trabalho, sabias? Não me digas. Ela produz tintos, brancos e rosés. É conhecida por Arruda dos Vinhos. Obrigado e boa noite. Diz que há um posto na Arruda dos Vinhos. Vi lá. Um ou dois. Enfim. Patrícia, qual o nome do pai dos Simpsons? Olha, este famoso cartunista e argumentista criou de facto a série Os Simpsons em conjunto com James L. Brooks e Sam Simon. Inspirou-se parcialmente em Dennis o Pimentinha e na sua própria juventude para criar o famoso Bart Simpson. Usou também os nomes da sua família para as restantes personagens principais, uma vez que os seus pais se chamavam Homer e Margaret e as irmãs Lisa e Maggie. Uau. Portanto, fica aqui esta curiosidade muito engraçada. Criador também da série de animação Futurama, falamos de... Matt Groening. Muito bem, Rodrigo. Resposta certa. Vocês estão a portar-se muitíssimo bem. 4 respostas certas. E agora tentemos 10 respostas certas do António. Rodrigo, passe-te a bola no que toca às perguntas. Lê muito rápido, tenta ler no mínimo 10 e o António vem ter connosco. Vamos à primeira ronda de bolas. Bora lá, António! Caríssimo António, é um gosto receber-te aqui. Muito obrigado. É um gosto estar cá. Vamos jogar sem qualquer pressão. Porquê? Tens 7 jokers. No entanto, óbvio, se vierem mais jokers, não te importas. Claro. 5 respostas certas, passamos de 7 para 8. Se forem 10, passamos de 7 para 9. Quantos mais jokers, melhor, obviamente. António, tentemos isso. 1 minuto no relógio. Bora lá. Primeira ronda bónus. Começa agora. Na praia, a bandeira amarela significa que é proibido nadar ou entrar na água. Entrar na água. Errado. Que ator protagoniza o filme Constantine? Brad Pitt, Keanu Reeves. Keanu Reeves. Muito bem. A revolta dos cipais contra o domínio britânico ocorreu na Índia e Malásia. Na Índia. Muito bem. Qual destes termos se refere ao ferro na primeira fusão transformado num alto forno, forjado, Gusa? Forjado. Errado. Onde se pode visitar o Centro de Arquitetura Garagem Sul, Centro Cultural de Belém, Fundação de Serralves. Fundação de Serralves. Errado. Qual dos seguintes adjetivos é sinónimo de estarrecido, atónito, buliçoso? Atónito. Muito bem. O pugilista Muhammad Ali foi campeão do mundo de pesos pesados quantas vezes? 3, 6. 3. Certo. Qual destes antigos povoados se situa no Conselho de Torres Vedras? Castros de Saboroso ou Castros de Zambojal? Castro de Zambojal. Muito bem. Um joker. O ponto mais profundo dos oceanos localiza-se na Fossa de Porto Rico e Fossa das Marianas. Fossa das Marianas. Muito bem. Quem é a autora do livro O Caderno de Memórias Coloniais? Isabela Figueiredo, Maria Filomena Mónica. Maria Filomena Mónica. Errado. O Carnegie Hall é uma sala de espetáculos das cidades de Londres, Nova Iorque. Londres. Errado. Nova Iorque. Maria Leopoldina da Áustria foi a primeira imperatriz. Acabou o tempo. Bom esforço. 11 perguntas lidas. Muito bem, Rodrigo. Tentar exatamente essa velocidade na próxima ronda, depois da pergunta 8. 11 perguntas lidas e 6 respostas certas. Dá para mais um joker. Passamos de 7 para 8 jokers e também temos António como super joker. António, muito bem. Até já. Um aplauso para o António e para o Rodrigo. Bom esforço. É sempre bom quando vocês dão trabalho à minha equipa de software, que agora tem que esticar a torre e de 7, passamos para 8. Olha que torre mais linda, mas cheia de graça. 8 jokers na torre, 3.000. Só seria perfeito se tivéssemos 9 jokers. Mas temos 8, não nos vamos queixar. Não, claro. O que é que nós não queremos que aconteça? Gastar jokers de forma tonta. Podes usar 3 para chegar à resposta certa, também não esqueças disso. Agora, o que é que são jokers de forma tonta? É aquela jogada kamikaze, tu a conheces. Usar 2 jokers, ficaram 50-50, arriscas e falhas, e aí 2 jokers mais 3 de castigo, são 5 jokers numa só jogada. Combinado. Pergunta número 5, meu caro. Para 10.000 euros, a quinta pergunta é esta. Qual foi o primeiro país europeu a reconhecer o direito de voto às mulheres? Dinamarca, Finlândia, Portugal ou Suécia? Olha, eu acho que é um nórdico, acho que não foi Portugal. Portugal estava um bocadinho atrasado no século XX, nesse âmbito. A minha primeira intuição era ir para a Dinamarca, mas não tenho a certeza, portanto não vou usar nenhum joker para esta pergunta. António, poderá saber que há uma coisa ou não? Acho que sim, mas não sei se será a pergunta para chamá-lo.
8 segundos. Eu vou 5. bloquear Dinamarca. Vamos à Dinamarca. Eu olhei para o António porque não tinha a resposta do António. Sim. E a expressão dele foi: bolas, pá. Agora que eu queria responder, já não posso. Exato. Mas, António, dou-te a hipótese de responderes agora. Oralmente. Eu escolheria Finlândia. Finlândia? Esqueci-me, estava a pensar se ele me ia chamar ou não, esqueci-me de jogar. Esqueceste de jogar? Sim. Vais escrever 100 vezes no quadro, não volto a esquecer. O sogro do Rodrigo deve estar a pensar, eu não me esqueci. Bem, Portugal não é a resposta certa. Portugal não é a resposta certa. A Suécia também não. Finlândia ou Dinamarca? Um destes países reconhece o direito de voto às mulheres em 1906. O outro em 1915. São 14 anos de diferença. Em 1906, o país que reconhece o direito de voto às mulheres, isso aconteceu na Finlândia, não na Dinamarca. O António tinha a resposta certa, não me bloqueou, mas chegando aqui era perfeitamente capaz de dizer a Finlândia, foi exatamente a resposta que tu me deste. Isso quer dizer que 8 passam a 5, ainda tens um número generoso de jokers, além dos 5 jokers, o António, não o chamaste, podes chamá-lo na próxima, continuas nos 3.000, é um ótimo patamar, não deu para chegar aos 10.000 na pergunta 5, vamos já tentar na próxima, pergunta 6. Pergunta 6, para 10.000, com 5 jokers e o António, é a seguinte. Qual destes verbos é sinónimo de obnubilar? Casar, esclarecer, escurecer ou repetir? Não sei a resposta, vou ter que pensar um bocadinho e acho que vou chamar o António para esta pergunta. Carrega no botão e o António Super Joker vai ter connosco. António, bora lá! Se for preciso jokers, há 5. Tempo, 47 segundos, podem falar. O que é que achaste? Eu escolhi escurecer e obnubilar, não sei, deu-me para isso. Nublose. Nublose, sim. Ou núpcia, é? De casar. Não, eu diria que ou é escurecer ou é esclarecer. Ok. Porque eu já ouvi esta palavra e acho que... Sim, eu diria 25 segundos. escurecer, mas se estiveres mais confortável em usar um joker entre as duas... Eu vou usar, claro. Sim. Sim. Eu vou usar um joker, Vasco. Rodrigo, dá-me 2 verbos. Escurecer e esclarecer. Entre escurecer e esclarecer. E o joker esclarece que não é esclarecer. Perfeito. Então, acho que o António acertou na Finlândia, também acerta no escurecer, que lá escurece muito cedo, por isso... Nem viste. Acho que é a resposta. 20 segundos. É isso, acho que sim. Se não, olha, já não voltas, não é? Sim. Escurecer. Vasco, podemos bloquear, escurecer. O António está cheio de certeza. Vamos bloquear o escurecer. António, explica-me lá o nubilar. Obnubilar. Pegaste um bocadinho no nubilar, não foi? Peguei, não sei, nebuloso, fui por aí, uma coisa que é mais escura. Eu tenho ideia de já ter ouvido isto em contexto. Sim. E, portanto, ser uma expressão que podia querer dizer ou alguém que precisava de ser esclarecido ou alguém que estava a fazer confusão, digamos assim. Sim. Tenho ideia de ter ouvido alguma coisa desse contexto. Mas o Rodrigo acha também, pelo menos nessa cabeça passou a ideia de alguém que queria casar. Sim. Pois. Ou alguém que casou. Alguém que obnubilou. Não, Não algo ouvi. vem da falta, não é? Ou não sei. Pois. Repetição, acho que não é. Não Óbvio. sei. Para mim podiam ser todas. Podiam ser todas, não é? Está tudo certo nesta. Qualquer uma está certa. Bem, obnubilar não é casar. Ótimo. Ou é escurecer ou é repetir. Acho que é escurecer. Rodrigo, a resposta é escurecer. Está certíssima, muito bem! Muito bem, António. Mais alto. Como é que se chama o teu sogro? Luís, Luís. Agora apetece mudar. Luís sabia esta e ele está a dizer: então não sabia, Vasco. Ao menos sabia, bem. Então a gente sabe que obnubilar é escurecer. Bem, Rodrigo, 10.000. 4 jokers e mais uma ronda bónus depois da pergunta 8. Vamos à pergunta 7.
7ª pergunta, meu caro. Para chegar ao topo da torre, em causa o patamar dos 50 mil euros. E a pergunta é a seguinte. Como se designava o negociante e treinador de gladiadores na Roma Antiga? Lanista, lictor, questor ou pretor? Pois, o António não pode vir mais nenhuma vez, não é? Não, eu hoje abro exceção. Roma Antiga, são 3 perguntas que ele poderia saber. Eu não sei, pretor, vejo guarda pretoriana, portanto, poderá fazer algum sentido. Lanista, não sei. Não estou a ver qual é que poderá ser a resposta. Questor, lictor, não. Rodrigo, não ou usa vejo. jokers ou tens de dar uma resposta. Faltam 9 segundos. Vou 5. responder pretor. Vamos ao pretor. Os gladiadores eram comprados, negociados e treinados por quem? Por lanistas, por lictores, questores ou pretores? Foste para o pretor e lembraste da guarda pretoriana, não foi? Sim. Portanto, pode não ser. Vamos ali bater à porta do António. Oh, António! Ele sabia isto. Gostas da Roma Antiga? Gosto muito. E és conhecedor? Quanto baste, acho que sim. Tenho que colecionar muitas vezes isso, portanto. Olha, foste para qual? Eu vou ser sincero, achei que iria reconhecer quando aparecesse, mas não sabia. Por exclusão de partes, eu escolhi lanista. Porque questor e pretor são 2 cargos associados à carreira dos funcionários romanos, ao curso honorum. Depois também há a guarda pretoriana, mais tarde. Lictor tem a ver com o cerimonial também da política. Eram os que transportavam os... Agora estou-me a esquecer do nome. O símbolo que vai dar origem depois ao Partido Fascista Italiano. E portanto eu acho que é o lanista. Temos de tocar. Foi um bocado mais, peço desculpa. Rodrigo, fomos para pretor. O António Ai. foi para lanista. A resposta não é lictor. A resposta não é o questor. A resposta certa é lanista. É de facto lanista. Voltamos a ouvir Fantástico. o pum, 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 mas não é uma queda na Torre do Dinheiro. Continuas, ia dizer sólido, porque sim, não caíste, continuas nos 10 mil. Agora, só tens um jokerzinho. Pois. Um joker. Se falhares, a próxima vais cair. Portanto, a minha dica é, não fazendo ideia, deixa estar o joker sossegadinho. Se falhares, só cais 2. E cais para os 1000, não cais para os 500. Certo. Está bem? Portanto, cair para os 1000 é sempre melhor. Antes da pergunta 8, deixa-me fazer aqui uma pergunta, porque eu sei que tu e a Carolina conhecem-se desde miúdos. É verdade. Mas, no entanto, demoraram muito tempo até que a coisa se tornasse, vá lá, namoro. As coisas boas demoram o seu tempo, não é? Conta-me lá. Então, vocês conheceram-se em que altura? Vamos falar. Ela não está aqui, está bem? Certo. E o teu sogro não está a ouvir. Exato. Então, conta-me lá. Conheceste a Carolina? Eram colegas de turma? Não, ela é 2 anos mais nova que eu, portanto andámos na mesma escola e sabíamos quem era, mas isto de adolescentes. E só mais tarde na faculdade é que nos cruzámos uma vez em estudos e etc. E por acaso eu achei que poderia ser uma boa forma de a conhecer, ou pelo menos de continuar a conversa, oferecer-lhe um chocolate. Então fui à máquina da faculdade e disse, não lhe vou comprar um chocolate, é um bocado foleiro, é muito invasivo. Então vou comprar 2 e digo que me caiu um e se ela quer ou não. E ela, pronto, aceitou o chocolate e só passado 3 ou 4 anos é que eu lhe contei a verdade que aquele chocolate tinha-me saído do bolso e não tinha caído da máquina. Bem, miúdos, aprendam com o tio. É assim que se faz. É assim que se faz. É pá, olha, caiu-me, queres um? Ei, muito bem pensado. E que chocolate é que era? É um Twix. Era um Twix? Então bastava um, aquele vem 2, Mas tiravas essa é metade, que é a metade. história. Que eu podia ter dividido um, mas se ela me desse a outra parte, podia ser um sinal de reciprocidade. Aprendam com o tio, meus queridos, aprendam! Aprendam! Isto com sneakers não dava, mas não dava não! Sim, senhor! Portanto, meu caro Rodrigo, vamos lá ver se no final há chocolatinho ou não. Exatamente, a dividir. Nesta altura estás a uma resposta certa de chegar aos 50 mil. Há uma ronda bónus já a seguir. Resta saber em que patamar é que vais estar. Ou nos 50 mil, rezemos para que isso aconteça, ou um bocadinho mais abaixo. Mesmo que caias, imaginemos para os 1000, ainda tens hipótese de chegar aos 50 mil naquelas 4 perguntas a seguir à ronda bónus. Pergunta 8.
é esta. Qual destes autores da Beat Generation escreveu um livro intitulado Uivo e Outros Poemas? Allen Ginsberg, Gary Snyder, Gregory Corso ou Jack Kerouac? Olha, eu não conheço a Beat Generation, nenhum livro intitulado Uivo e Outros Poemas. Olhando para as respostas, Gary Snyder e Jack Kerouac dizem-me alguma coisa. Não tenho a certeza que sejam deles, apesar de os conhecer. E o Gregory Corso e o Allen Ginsberg também não sei quem são. A minha intuição está-me a tirar para qual? Não sei, não tenho intuição neste momento. Pode ser 5 segundos. Gary Snyder. Vamos ao Gary Snyder. Não usaste o Joker, portanto, o António vem ter connosco, contigo nos 50 mil ou contigo nos 1000. E agora falamos da Beat Generation, que tu não sabes o que é. Não faço ideia. Foi um movimento de contestação na década de 50 nos Estados Unidos contra aqueles padrões convencionais da vida cotidiana, da cultura, sociedade. E muitos autores fizeram parte dessa Beat Generation. E falamos de um livro publicado originalmente em 1956. E Patrícia, conta mais sobre este livro. Quando é para falar da Martice, chamas-me logo, não é? Eu não sabia que era de Martice. Claro que tu não sabias. Ora bem, Uivo e Outros Poemas, um livro de poesia naquele tempo considerada obscena por denunciar o desespero e frustração dos jovens perante as fraquezas e as falhas da sociedade da época. Chegou a ser apreendido pelos serviços alfandegários dos Estados Unidos e pela polícia de São Francisco. Portanto, era altamente controverso. A resposta certa não é Gregory Corso. E o autor deste livro também não é Jack Kerouac. Snyder ou Ginsberg? A resposta certa é Allen Ginsberg. Allen Ginsberg. Não sabia. Era a resposta correta. E isso quer dizer que se há pouco eu disse na primeira ronda bónus que o António não tinha qualquer pressão em cima, agora digo é muito importante esta ronda bónus porque não há ajuda nenhuma a não ser o teu super joker nesta ronda bónus. António, vem ter connosco pela última vez. Ronda bónus número 2, bora lá! Mais uma vez, António. Obrigado. António Rodrigo. Está a dar um bocadinho mais alto. Rodrigo, projeta mais a voz. A velocidade essa não alteres, foi muito, muito boa, mas um bocadinho mais alto, a ver se o António consegue rapidamente chegar às 5 respostas certas para haver tempo para mais 5 e despedir-se desta mesa de trabalho e voltar para aquela cadeira com um ganda mic drop, toma lá, com 10 respostas certas. António, boa sorte. Rodrigo, boa sorte. Obrigado. O tempo, 1 minuto, a começar agora. Qual destas palavras designa um choro abundante? Júbilo, pranto. Pranto. Certo? Castro Laboreiro é uma raça de cães originária da região do Alentejo, Minho. Minho. Certo? Que atriz protagoniza o filme Mulher Maravilha? Angelina Jolie e Gal Gadot. Gal Gadot. Certo? O Dia Nacional dos Avós é celebrado a 26 de julho ou 3 de setembro. 26 de julho. Certo? Em Portugal, qual é a maior cobra encontrada em estado selvagem? Cobra rateira, cobra de ferradura. Cobra de ferradura. Errado, rápido. O bobó de camarão é um prato típico do Brasil, Peru. Por Brasil. Certo, um joker, rápido. Quem projetou o edifício do antigo sanatório dos ferroviários? Luís Cristiano da Silva ou José Cotinelli Telmo? José Cotinelli Telmo. Certo, faltam 4. Em que país se realizou o Festival Eurovisão da Canção 2024? Suíça, Suécia. Suécia. Certo, faltam 3. Quem escreveu o livro As Mãos e os Frutos? Eugênio de Andrade, Luís Miguel Nava. Luís Miguel Nava. Errado, rápido. Qual destes cientistas introduziu a palavra energia no âmbito da física? John Kenton, Thomas Young. Thomas Young. Certo, faltam 2. Em que país se situou o sítio arqueológico Val dos Reis? Peru, Egito. Egito. Certo, faltou 1. Quem idealizou o Palácio da Luz em 1747? Dom Pedro III, Dona Maria I. Está certíssimo, 2 jokers! Bem, no último segundo, Dom Pedro III era a resposta certa. Parabéns, António. Obrigado. São 10 respostas. Rodrigo, excelente velocidade. Deixa-me dizer-te que, portanto, 11, 12, leste 23 perguntas em 2 rondas bónus. Isso é espetacular e também estás de parabéns. São 2 jokers que podem e muito fazer a diferença nesta reta final. Um grande aplauso para o António e para o Rodrigo. Muito bem! Vamos a isso.
2 jokers a aterrar na tua torre que estava vazia. 1 joker, 2 jokers e aquele patamar de 1000 onde está a luzinha. Queremos ver aquela luz a chegar aos 3, aos 10 e, quiçá, aos 50. Mesmo com 2 jokers, falhando, não ganhas 50 mil. Certo. Está bem? Combinado. Portanto, Rodrigo, bora lá. 9, 10, 11, 12, são 4 perguntinhas. Vê se consegues sair daqui com 50 mil euros. A pergunta 9 para 3 mil é a seguinte. A pergunta 9 é a seguinte e faço a pergunta depois disto. A pergunta é: quem é o autor da banda sonora da saga cinematográfica Duna de Denis Villeneuve? Hans Zimmer, Thomas Newman, Michael Giacchino ou Ramin Djawadi? Viste os filmes? Não vi os filmes. Tens que ver. Não tenho por hábito de ver essas trilogias e tal, mas se calhar devia, não é? Ora bem, o único que eu conheço é o Hans Zimmer, que é bastante mais destacado, pelo menos para mim, do que os outros. O tom da música remeteu-me mais para o Djawadi, né? Que é assim, uma coisa mais indiana, ou por aquelas bandas, mas isso não quer dizer nada. O próprio filme também é assim no deserto, portanto parece-me ter assim 15 segundos. um ponto mais importante. Portanto, estou na dúvida entre o Hans Zimmer, que era o clássico, ou o Ramin Djawadi. Usamos jokers ou não? Não. 5 segundos. Eu vou dizer Rápido. Hans Zimmer. Está bloqueado. Tens que ver o Dune. Pá. Pois tenho. Tens que ver o Dune. Não me vou esquecer desta. António, foste para qual? Michael Giacchino, Não, ele sabe isto. mas não faço ideia. Não. Ok. O Michael Giacchino é um grande compositor. Assim, de repente, há um grande filme que o Michael Giacchino fez a banda sonora. Sabes qual? Não, O Cars. ok. É verdade. A música do Face McQueen. Não é a resposta certa. Thomas Newman. Não é a resposta certa. Djawadi. Conheces o Sr. Djawadi? Não, mas era o nome que mais me parecia com o som da música. E se eu começar assim? Tan, tan, tararã, tan, tararã, tan, tararã, tan, tararã, tan, tararã. Se for Tan, tararã, tan, tararã. se fez só isso, está perfeito. Se não fez o Duna, está ótimo. Reconhecem o que eu estava a cantar? Game of Thrones. Ih, pá, sinto-me tão bem agora. Ele Aquela- reconheceu que isto era o Game of Thrones. Rodrigo, a tua resposta está certa. Muito bem, Hans Zimmer. Bem arriscado. Estava a ver que perdias os 2 jokers já. O Djawadi. Mas sobes aos 3 mil e estamos a 3 perguntas do final. 3 perguntas, 2 jokers. Tentemos os 10 mil. 2 jokers. A pergunta é a seguinte. A que médico considerado o pai da toxicologia é atribuída a frase "é a dose que faz o veneno"? Andrea Cesalpino, Cláudio Galeno, Crawford Long ou Paracelso? Fantástico, é uma pergunta de medicina mesmo para chincalhar, não é? Uma topimenta machado. Pai da toxicologia, eu sei que Galeno tem que ver com anatomia, portanto vasos sanguíneos, acho que não é tão toxicologia. Andrea Cesalpino, nunca ouvi falar. Crawford Long, também nunca ouvi falar, deve ter faltado essas aulas todas. Paracelso, parece-me se calhar aquele que eu estou mais inclinado, porque a toxicologia pode ser se calhar um bocadinho mais antiga e tal. É a dose que faz o veneno, enquanto não sabia bem quanto é que a 10 dose segundos. pode ser boa ou má. Portanto, eu vou arriscar Paracelso. Posso bloquear? Bloqueamos o Paracelso. É um bonito nome, não é? Paracelso. Paracelso. António, não foste para Paracelso. Não, Foste para qual? Crawford Long. Crawford Long. Ou sobes um com 2 jokers, ou cais um
e ficas sem jokers. Estamos quase a acabar. A queda para os 1000 elimina do ramo de possibilidades os 50 mil. Falamos de alguém que defende a teoria de que todas as substâncias são tóxicas e que a dose correta é que diferencia o veneno de um remédio. Exemplo, o caso da vitamina A, benéfica para o organismo, mas ingerida em excesso pode causar danos à saúde. Bem, foste para Paracelso. A resposta está certíssima, muito bem! Rodrigo, vamos à pergunta para chegares aos 50 mil. Já tentaste uma vez, não conseguiste. Tentemos outra vez. E agora é bom que consigas. Se conseguires chegar aos 50 mil nesta, tens garantidos, caso queiras, 10 mil euros. Podes não ir a jogo na última pergunta e ganhas o que está abaixo. E o patamar de segurança, estando nos 50 mil, é 10 mil euros. Nada contra. Portanto, vamos lá tentar chegar aos 50 mil. Se falhares com estes 2 jokers, cais para os 3 e a última é para 10. Para chegar ao topo da torre, Rodrigo, boa sorte. Penúltima pergunta com 2 jokers para 50 mil. A pergunta é: quem encenou À Primeira Vista, peça de teatro protagonizada por Margarida Villanova? Adriano Luz, António Pires, Miguel Seabra ou Tiago Guedes? Não sei a resposta, Vasco. Conheço a Margarida Villanova, da televisão. Esta peça nunca ouvi falar. À primeira vista, pronto, podemos fazer aqui um jogo de palavras, não é? Quando a cortina se abre é à primeira vista, ou quando há luz à primeira vista, mas imagino que não seja por aí a resposta. Não te esqueças, quando escurece, obnubila. Obnubila, exatamente. E foi o Ricardo que marcou o gol. António Pires, Tiago Guedes, não conheço nenhum, nem vou usar jokers porque não faz sentido. Prefiro jogar depois para 10 mil se conseguir. Eu vou responder Tiago Guedes. Ok? Vamos bloquear Tiago Guedes. Esteve no Maria Matos, em Lisboa. Não muito tempo. E foi engraçado porque no dia da estreia, muitos atores e atrizes e figuras ligadas ao teatro, que eu por acaso sigo no Instagram, de repente, no meu mosaico de Instagram, era só elogios à peça e ao trabalho da Margarida. Nunca vi coisa assim, o papel da vida dela, vão ver, eu não consegui ver, mas disse que é extraordinário. De acordo com o comunicado de imprensa, é um thriller jurídico de cortar a respiração e trata sobre a violência sobre as mulheres e a injustiça que existe nos tribunais, que muitas vezes atribui a culpa às vítimas. À primeira vista. Margarida Villanova. Um beijinho grande para a Margarida. Agora, qual o nome do encenador? Adriano Luz não é a resposta certa. Miguel Seabra não é a resposta certa. Bem, será que chegamos aos 50 mil na penúltima pergunta? Ou será que é preciso chegar aos 10 mil na última, caindo agora para os 3? Rodrigo, foste para Tiago Guedes. A tua resposta está certíssima, muito bem! Rodrigo, acabas de chegar, antes da última pergunta, aos 50 mil euros! Grande sorte. Falta um. Falta um. Analisemos a questão, porque não é todos os dias que eu tenho um concorrente com 2 jokers. Isto significa o quê? Não ir a jogo ou arriscar e falhar é exatamente igual. Cais um patamar. Portanto, falhando, sem usar jokers, ganhas 10 mil. Portanto, vai a jogo, rapaz. Não me digas, não quero, vai a jogo. Certo. Agora, não te esqueças, podes usar jokers, são teus. Para jogar É o 50-50, né? Se eu tirar 2 hipóteses. Agora tu vê lá o que é que faz à tua vida, rapaz. Uma pergunta para 50 mil não me cheira que seja a melhor forma de aplicar uma jogada kamikaze. Não sei. 50-50, usando 2 jokers e falhares, ganhas 1000.
Portanto, falhando com 2 jokers, 10 mil. Falhando com um joker, 3 mil. Usando os 2 jokers e falhando, 1000 euros. Está bem? Ok, vamos a isso. Bora lá então. Desejo-te a maior das sortes. Obrigado. Cada joker usado, caso queiras usar, dá-te mais 15 segundos. Ok, E quero mesmo dar-te 50 mil euros. obrigado. Rodrigo, para 50 mil com 2 jokers, a tua última pergunta é a seguinte. Quem foi o atleta mais velho a conquistar uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos? Ian Miller, Joshua Milner, Oscar Swan ou Santiago Lange? Eu não sei a resposta. Nem o mais novo, nem o mais velho. Por isso não consigo aqui escolher. Imagino que seja numa disciplina de força ou halterofilismo, ou assim, uma coisa que possa, ou mesmo longas distâncias, se calhar. Mas nenhum nome me diz nada. Nós temos ali 3 ingleses e um espanholito. Um Milner e um Miller, Oscar, Swan. Será que ele nadava? Swan? Não. Não sei, Vasco. Eu para ganhar 10 50 mil segundos. euros, acho que vou cair com quem é que eu gostava de ir. Rápido. Com o Santiago Lange. Santiago Lange. Não usaste jokers, portanto, fora da equação os 3 mil e os 1000. Estamos agora a jogar para 50 mil ou para 10 mil. Aquele segundo joker conquistado pelo António, naquela ronda bónus 2, no último segundo, deu cá um jeitaço. Muito bem. Vais ganhar 50 mil ou ganhar 10 mil? Bora lá ver. Qual o nome do atleta mais velho a conseguir uma medalha de ouro em Jogos Olímpicos? Falamos de alguém que conseguiu ganhar uma medalha de ouro aos 64 anos e depois ainda ganhou uma de prata aos 72. Tiro. E ainda ganhou um bronze quando tinha 148. Cuidado com este homem. Cuidado com este homem. Falamos de que desporto? Tiro. Precisamente. Aos pratos. Foram conquistadas as medalhas na competição de tiro, mais concretamente na categoria de tiro ao alvo em movimento. António, foste por qual? Santiago Lange. Pronto. É ótimo. Bem, a linha de cima salta fora já. Posso usar o Joker agora? Oscar Swan ou Santiago Lange? É chileno. É chileno. Um destes dois ganha medalha no tiro, o outro ganha medalha na vela. Pois. Não sei. Um ganha a medalha de ouro aos 64, o outro ganha a medalha de ouro aos 54. Era ainda uma esperança. Era. A vela. Pá. Rodrigo, a tua resposta não está certa. Era o Oscar Swan. Era o Oscar Swan. Ó Rodrigo, mas tomara a mim que qualquer concorrente à minha frente, na última pergunta, possa ir a jogo e ganhar 10 mil mesmo falhando. Claro. Rodrigo, foste um concorrente e peras, Obrigado. com estratégia, um bocadinho de sorte à mistura, mas a sorte faz parte do jogo, com um grande super joker. Verdade. Nada contra o teu sogro, mas o António foi muito bem escolhido. Luís, não me leva mal, mas aquele rapaz, do camandro, está bem? Parabéns pela família, parabéns por tudo, tem uma filha linda, mas o António portou-se muitíssimo bem, nada contra si, mas ainda bem que ficou em casa. Quanto ao Rodrigo, desejo-te as maiores felicidades, um beijinho para a Carolina, um grande abraço também para o António e o barulho que este rapaz merece. Acaba de ganhar 10 mil euros! Parabéns! Um grande abraço. António, atenção ao canal, António! Meu caro, obrigado. parabéns. Estão obrigado. todos parabéns. Parabéns. Beijinho, Carolina. E quanto a si,
tudo a torcer por este rapaz agora, não foi? É isto dos 50 mil, mas uma prova excelente e a ganhar com todo o mérito 10 mil euros. Terminamos assim o jogo a dar muito dinheirinho, no entanto passou 50 mil. Se calhar guardamos esse prémio para o próximo concorrente a sentar-se naquela cadeira. Eu sou o Vasco Palmeirim, tenho uma ótima noite, continuo com o RTP e até à próxima.